Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos da lei. O Estado Democrático de Direito é um conceito que designa qualquer Estado que se aplica a garantir o respeito das liberdades civis, direitos humanos, garantias fundamentais, expressão de atividade intelectual, artística, intimidade, vida privada, honra, enfim, a dignidade da pessoa humana através do estabelecimento de uma proteção jurídica, sendo que as próprias autoridades constituídas estão sujeitas ao respeito das regras de direito. Já o Estado autoritário de direito é uma forma de governo que é caracterizada por obediência absoluta ou cega à autoridade, oposição à liberdade individual e expectativa de obediência inquestionável da população, fraturando a liberdade de expressão relativas à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão na forma da lei. Em atenção a esta máxima, consigna-se preocupação quanto à implantação de métodos antidemocráticos que possam interferir na segurança e garantia à liberdade de consciência e à manifestação do pensamento em face de obsessão pela tomada do poder por grupos oportunistas dispostos a tornar o Brasil um país à mercê do movimento comunista internacional. Hoje, Direito e Justiça em Foco conversa com um excelente jornalista, Fernando Colaccioppo. Aspectos do jornalismo brasileiro. Esse é o tema. Quem é Fernando Colaccioppo? Jornalista, empresário do ramo da informática, empresa Lanciano Eletrônica, professor de eletrônica e de informática. Aos 28 anos de idade, desenvolveu um computador para cegos, a impressora Bianca Braille, que foi distribuída para mais de 11 países do mundo e foi divulgado pela ONU. Coordenador da Rede Colmeia, assessor de imprensa da presidência da Associação Paulista de Imprensa, honrarias, moção honrosa dada pela Câmara Municipal de São Paulo e pela Câmara Municipal de Curitiba, recebidas em 1987. Comendador por mérito pela Ordem dos Cavaleiros da Concórdia, em 98. Grande oficial pela Ordem dos Cavaleiros da Concórdia, em 99. Gran Cruz pela Ordem dos Cavaleiros da Concórdia, em 2000. Medalha Governador Pedro de Toledo, dada pela Sociedade Veteranos de 1932, MMDC, em 2006. Título Paul Harris, doado e entregue pelo Rotary Club São Paulo Interlagos em 2008. Diploma Amigo da Associação Paulista de Imprensa em 2008. Medalha José Bonifácio, destinada a homenagear pessoas que se destacaram em ações benéficas à população paulistana, em 20 de agosto de 2013, na Câmara Municipal de São Paulo. Como vai, Colaccioppo? Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Estou muito feliz de estar hoje aqui. A felicidade é nossa, creia. Fernando, esse é um programa dedicado, eu posso dizer, à sociedade brasileira. Porque aqui nós informamos aquilo que a mídia não informa. A informação verdadeira, percebe?
Então, por isso que eu trouxe hoje você como jornalista e eu vou fazer umas perguntas bastante capciosas para você, hein? Você enfrenta? Enfrentamos, sim, lógico. Que bom, ótimo. Estou muito contente por isso. Então, veja, querido jornalista Fernando Kolachop, eu pergunto para você, com as redes sociais, todos viraram jornalistas? Pode ser que sim e pode ser que não. Se a pessoa ficar usando a mídia para atacar, mostrar o lado ruim da sociedade, sem mostrar o que está acontecendo, sem imparcialidade, ele não é jornalista. Mas se ele pegar um evento que esteja acontecendo ali em racha e mostrar isso para a sociedade, ele pode se tornar um jornalista, sem dizer se é certo ou se é errado, simplesmente mostrar o evento que está acontecendo. Então você acha então que o jornalismo está atrelado ao fato de apenas mostrar aquela imagem e não tecer comentários a respeito dela? Sim, o jornalismo ele não pode se intrometer na notícia, porque ele estaria modificando a notícia, ele faria parte. É a mesma coisa que alguém no Congresso ir até lá, não concorda com com o assunto tratado e ele começa a se intrometer no assunto. Pode ser que eu não concorde, não goste daquele assunto, daquela notícia e de como está acontecendo. Mas pode ter que um monte de outras pessoas achem correto, achem que é assim mesmo. Então, o jornalista não pode se intrometer. Ele tem que simplesmente mostrar o que está acontecendo. É complicado também de falar isso porque você imagine numa guerra ou num local, a pessoa vendo um tiroteio, ela vai se intrometer ou ela vai mostrar? Olha, quem levou o tiro, quem deu o tiro, é uma boa. Pena que no Brasil, às vezes, mesmo com a imagem mostrando quem matou, quem roubou, quem fez, acaba terminando em nada. Por isso que muitas das vezes há necessidade, como cidadão, às vezes para salvar uma vida, pode ser que até você tenha de tomar uma posição sempre resguardando a sua própria vida, mesmo sendo jornalista. Eu sei, Kolachop, eu entendo bem a sua colocação e, aliás, eu estou de acordo com a sua colocação. Mas o que acontece nesse país, lamentavelmente, é que as notícias são veiculadas pela imprensa e, de repente, se extrai alguma conotação ou de culpabilidade ou não. A imprensa já se adianta no resultado do fato. Não é? Porque, veja, num crime, como você disse, um homicídio que ocorre na cidade de São Paulo, há certos momentos em que determinadas pessoas da imprensa transmitem esse veículo de informação e, de repente, elas já dizem, já dão a conotação de culpabilidade. A culpabilidade no tocante àquele fato. Quer dizer, deveriam deixar para as instituições já apropriadas e constituídas, mas não, se adiantam. Bem, isso é a minha colocação. É isso mesmo. Você veja o caso daquele senhor que tinha uma escola, que ele trabalhava na van, e de repente a imprensa acusou ele de atacar, de ter assédio, acabou com a vida dessa pessoa. Depois da vida dele estar arrasada, descobriram-se que o problema não era nenhum. Eu vou relembrar porque... Escola de base, né? Exatamente. O jornalismo depois daquilo mudou totalmente. Antigamente o jornalismo já fazia o papel de juiz. Ele já dizia qual era a pena da pessoa, já acusava a pessoa, já tomava sem escutar o outro lado. Como foi o que aconteceu? E tem um monte de casos assim, feito pelo nosso jornalismo, que contava o fato, do modo como recebia, e já julgava a pessoa e condenava. E a sociedade não está preparada para escutar uma coisa. Tem que sempre escutar o outro lado da coisa. E o próprio jornalismo, o jornalista, ele tem que... Qual é o outro lado? Ou então, quando tentei falar com a pessoa e não consegui. Tem que contar
sem entrar na notícia. Eu volto a falar, toda vez que entra na notícia, termina da pior maneira possível. Sempre tomando a vez do juiz. É para isso que serve o juiz no país. Uma das minhas tristezas, que às vezes a pessoa está roubando numa loja, a pessoa chega com esse vídeo lá, não acontece nada. Tem que começar aquela prova feita ali, a pessoa, apesar de não ser na hora o ocorrido, né, que a pessoa, quando o crime ocorre ali, o policial pega a pessoa, aí ele pode tomar uma providência. É um flagrante, né? Um flagrante. Quando não existe, deixou para lá, o crime já não existiu mais. Em sociedades, para ter uma ideia, em sociedades estáveis, que sabem o que fazer com o crime, recentemente nas redes sociais, eu vi um jovem andando de moto, ele resolve passar o carro e ele bate no carro, quebra uma cerca e ele mesmo posta na internet. A justiça inglesa simplesmente o chamou, mandou a conta do carro, mandou a conta da cerca para ele pagar. Isso falta no Brasil. A pessoa precisa saber. Isso é sociedade nova que não sabe o que fazer com os seus criminosos. Alguém toma o celular do outro, dá um tiro e, bom, afinal, ele não quis dar o celular, foi por isso que eu tive de matá-lo. Eu sou partidário, inclusive. Bom, eu tenho profundo respeito pela imprensa falada, escrita e televisada, porque eu acho necessário. A imprensa é necessária para poder, naturalmente, movimentar no sentido de informar à sociedade aquilo que está acontecendo. Mas ocorre o seguinte, que às vezes determinada parte da imprensa não, eu prefiro colocar a minoria, né? Não revela aquilo que, afinal de contas, nós esperamos dela. Ou seja, ela dá uma notícia, não é? E, de repente, ela já faz um juízo final. Então, a pessoa já está já houve um decreto para que só falta buscá-la, algemá-la e levá-la para a cadeia. Então, isso é um modo de dizer, talvez esteja exagerando um pouquinho, mas eu acho que a imprensa ela precisa tomar um pouquinho de cuidado, porque, lógico, ela tem a obrigação de se manifestar através do seu veículo, de publicidade daquele fato. Mas ela tem que tomar muito cuidado em não dizer, em não explorar aquilo de uma forma bastante cruel à pessoa que, afinal de contas, está passando por aquele problema. Eu penso assim. Não, isso realmente acontece. Isso é característica de sociedades novas, como é a nossa, onde se explora a situação difícil da pessoa. Ela acabou de perder um filho e ainda a imprensa vai lá e fica explorando aquela situação. Mas isso porque o nosso povo acaba querendo isso. O povo gosta, né? O povo gosta. E isso dá ibope. E isso traz público. Então, é porque uma sociedade mais séria, sabendo mais o que quer, ela não aceita esse tipo de coisa. Isso é jornalismo de segunda. Mas hoje, esse jornalismo está sendo muito importante. Por que ele está sendo importante? Porque ele está ajudando a gente a crescer na nossa sociedade, a melhorar e modificar. Quer um exemplo interessante? Recentemente, um governante da França, ele teve um romance. E um dos órgãos de imprensa resolveu mostrar. Todos os outros condenaram a atitude, isso é uma coisa particular da vida dele. A esposa que vivia com ele passou mal, tentou se matar, alguma coisa aconteceu desse tipo e todo mundo condenou. Poderia se mostrar ele com a amante se ela fosse uma espiã russa. Aí já fazia parte da notícia e tinha de ser denunciado. Mas não entrar na vida particular das pessoas, que hoje se explora mais com uma facilidade na morte de uma filha. Além da pessoa passar por aquele sentimento triste, você ainda é exposto à sociedade.
Pega e fala, olha, sua filha foi molestada pelo estuprador aqui, então ainda põe, olha, ninguém vai perceber quem é você. Todo mundo sabe na mesma hora quem é. Isso não é normal, mas é isso que o povo quer. É isso que traz público, então todo mundo vai fazendo. Não é o certo, mas isso é uma etapa que nós estamos passando. Isso vai passar também. Mas esse tipo de imprensa é reduzida, né? É a minoria, né? Porque eu penso... Ela era maior. Lembra-se que ela tinha muito mais programas desse tipo, onde a pessoa contava o fato, dava opinião, julgava e condenava. Mas eu sei, mas ocorre que nós temos que ter um pouquinho também de cuidado e ressaltar que a imprensa é necessária. Ela é necessária num país, por exemplo, como o nosso. Ela obrigatoriamente, ela tem que evidenciar as mazelas, quer do político, quer do cidadão, quer, enfim, de todas as pessoas que compõem a sociedade. Eu acho que a imprensa tem obrigação, sim, mas ela não pode exacerbar da sua conduta, daquilo que lhe foi dado para fazer. Um exemplo que aconteceu agora recentemente foi o caso do goleiro Aranha, que tiveram atitudes racistas e identificaram uma moça. Na sociedade, o que deveria acontecer? Deveria levar para o juiz arbitrar uma multa, alguma coisa para ela. Agora, a moça, ela teve isso, a atitude é condenável. Claro que é. Não tem perdão. Sem injúria. Mas só que também não pode tripudiar em cima dessa moça, fazer o que estão fazendo com ela. Essa moça não acabou a vida dela, porque tudo isso passa e a sociedade brasileira, ela vai esquecer isso daí. Mas vai custar, essa menina está sofrendo muito. Embora merece pena, na minha opinião, sim, mas quem tem que julgar tem que entregar por um juiz. Eles estão aí para isso. Agora, se a justiça fosse a instituição um pouco adequada, mais rápida, né? A instituição adequada, que é o judiciário. Que é o judiciário. Você tem toda a razão. Agora, a própria imprensa não pode começar a julgar e condenar. E outra coisa, Corachou, você abordou um ponto que eu acho importantíssimo. E o telespectador, nós temos que informar o telespectador. Por exemplo, isso aconteceu num campo de futebol, correto? Então, as pessoas que estavam lá, inclusive a gente percebia que se manifestaram dessa forma, chamando até de aspas, de macaco. Mas isto aconteceu num campo de futebol. Agora, num campo de futebol, você acha que então que o clube que é, se não me engano, o Grêmio, não é? O clube vai pagar por isso? O clube, na minha opinião, o clube não tem absolutamente nada que pagar, porque é uma manifestação pública. Não tem nada a ver com o time de futebol. É uma manifestação pública que deve merecer o cuidado da polícia local, que faz o seu inquérito policial e depois então distribui para o DIPO, e aí o DIPO verifica qual foi a conduta dela e ela responde um processo. Não tem absolutamente nada a ver com uma punição do clube, na minha visão. A minha visão é esta, absolutamente nada a ver com o clube. Mas aí também tem um aspecto, como eu venho falando, isso faz parte do crescimento de um povo. Eles gritaram, ofenderam com atitudes racistas condenáveis, mas por que isso aconteceu? Porque todo mundo achou que era normal. Todo mundo... Não é normal. Não é normal. Então, precisa aproveitar. Nessa coisa, o clube deve ser, talvez, não é condenado, ter de mudar o modo como tratar as pessoas. Tem que começar o início de uma mudança de cultura do povo local. Porque isso não é normal. Lógico que a condenação de ir para a cadeia, de pagar multa, mas tem que haver, eu falo assim, a partir de agora precisa reeducar a gente. Porque sem educação, olha, é isso que o grande problema do Brasil é a falta de educação. Esse tem sido o nosso grande problema.
Não é que o clube tem alguma coisa, mas ele tem que começar a ajudar a resolver, ele tem que fazer parte da solução do problema. Bem, caro telespectador, nós colocamos isto porque, afinal de contas, foi suscitado pelo nobre jornalista Fernando, e aí então nós demos continuidade e chegamos a uma conclusão. A conclusão é que o fato deve ser registrado, sim, pela imprensa, mas, além disso, é um caso de polícia, e a polícia que deve tomar conta deste crime, desta infração penal, que eu acho uma infração penal hedionda até, vamos dizer. Hediondo, porque trata-se de uma discriminação repudiando a cor daquela pessoa. E não é por aí, porque todos somos iguais perante a lei. Vamos seguir. Eu tenho aqui uma porção de perguntas e nós já praticamente esgotamos o primeiro bloco. Como um jornalista deve se portar nas redes sociais, num blog, Facebook, YouTube e outras redes? Ele deve se portar de forma independente e ponderadamente. Ele não pode, de jeito nenhum, se aproveitar da situação de jornalista para condenar, para contar fatos, só contar um lado da história. Há necessidade de contar os dois lados. Isso é muito ponderado, porque a atitude dele pode atrapalhar a vida de alguém, como pode beneficiar também muito a vida de alguém. Posso até não me incomodar quando beneficia, mas quando atrapalha, isso é muito ruim para a sociedade, é muito ruim para as pessoas, porque nós temos filhos, netos e bisnetos. Precisamos tomar muito cuidado, porque isso pode ainda acontecer com alguém da nossa família. E me diga uma coisa, essas redes sociais substituem o papel da grande imprensa, TV, rádio e jornais? De jeito nenhum. Elas não substituem. Ainda continua o jornalista formal, porque há necessidade de um parâmetro de como a gente agir, como até ajudar a gente a pensar. É essa a grande função da grande imprensa, a nos ajudar a pensar. Muito bem, isso é muito importante, ajudar a pensar. A imprensa, na minha visão, ela é valiosa, bastante valiosa, e ela é aquela que traz um objetivo importante. Ela ajuda o crescimento do país. A imprensa boa, a imprensa eficaz ajuda o crescimento de um país. Bem, eu vou chamar um pequeno intervalo, mas antes de fazê-lo, eu vou formular a você uma pergunta que você vai responder no início do segundo bloco, tá bem? A profissão de jornalista, olha aí, hein? É perigosa? Você vai responder no segundo bloco. Você aguarde que logo, logo retornaremos. Não saia daí, não, é rapidinho, viu?